Muito bem, seja bem-vindo a mais um Full Gas podcast de MotoGP. Hoje para comentar o Grande Prêmio da Itália, oitava etapa da temporada 2022 na MotoGP. E Pecco Bagnaia aí fazendo as pazes aí com a vitória depois daquele desastre no Grande Prêmio da França, depois de cair. Vence o Grande Prêmio da Itália em Mugello, vence sua corrida de casa. O Pecco Bagnaia, que nunca teve muita sorte em Mugello, nunca tinha vencido em Mugello em nenhuma das três categorias, consegue vencer aí pela primeira vez, consegue seu segundo pódio em Mugello, juntando todas as categorias. Enfim, festa italiana, piloto italiano, moto italiana, equipe italiana, todo mundo reinou aí em Mugello nesse final de semana. Um final de semana de muitas surpresas, muitas novidades. Tivemos a pole do Fábio Di Giannantonio no sábado, ninguém podia apostar nisso. E também a notícia de que Marc Marquez ficará fora aí do campeonato por 4 a 6 meses. Vamos falar disso a partir de agora, mas antes de falar de tudo isso, vamos passar o resultado da corrida, o resultado da MotoGP. O vencedor, como eu falei, foi o Pecco Bagnaia, seguido muito de perto de um surpreendente Fábio Quartararo. Mesmo o Mugello sendo a pista com o ponto mais veloz da temporada, enfim, a reta dos boxes, tivemos o Jorge Martin chegando a 363,8 km por hora, o recorde de velocidade na MotoGP nessa corrida. No entanto, o Fábio Quartararo fez uma grande prova, chegou na segunda posição, Aleix Espargaró, quarto pódio seguido, para Aprilia em terceiro, depois o Johan Zarco, com a nova pintura aí da Pramac, depois o Marco Bezzecchi, Luca Marini, os dois pilotos da equipe do Valentino Rossi que largaram na primeira fila, Brad Binder, Takaki Nakagami, Miguel Oliveira e o Marc Marquez, terminando aí aquela que pode ser aí a sua última corrida da temporada na 10ª posição. De Giannantonio terminou em 11º, ele que empatou com o Maverick Viñales na linha de chegada, tiveram que fazer um photo finish e botaram o Di Giannantonio na frente, a 11ª posição. No campeonato, o Quartararo lidera agora com 122 pontos, Aleix Espargaró tem 114, Enea Bastianini, que caiu, é o terceiro ainda, com 94 pontos, e o Pecco Bagnaia sobe para quarta posição com 81. Vamos que falar aí do Grande Prêmio da Itália, a pista mais veloz que nós tivemos até agora, e voltaram até as ultrapassagens, né? O Pecco Bagnaia fez uma grande corrida de recuperação, ele acabou largando em quinto, mas fez uma primeira volta muito ruim, passou na linha de chegada em oitavo, teve que se recuperar e chegou aí na primeira posição na volta 9, ou seja, praticamente passou um piloto por volta e conseguiu essa vitória, e conseguiu chegar na primeira posição e depois administrar a vantagem. Obviamente, se você apostasse contra o Pecco nessa corrida, você correria muito risco de perder dinheiro, já que ele durante os treinos livres foi o mais rápido e meio que perdeu a pole na classificação por conta das condições mistas só. Mas enfim, ele poderia ter perdido facilmente a calma com aquele início de prova complicado, mas certamente foi o piloto do dia, conseguiu manter a calma e passou todo mundo. E conseguiu a sua segunda vitória no ano, sua sexta na carreira, e volta aí um pouco para a disputa do título. Obviamente ele ainda está 41 pontos atrás do Quartararo, o Quartararo vai ter que ter alguma corrida ruim para ele chegar, mas o Bagnaia, eu imagino que tenha mais moto do que o Quartararo, ele vai ter muitas chances de chegar no Quartararo se ele conseguir ser consistente, se ele não cometer erros, se ele não cair como ele caiu na França, ou enfim, tiver corridas muito ruins como ele teve, sei lá, na Indonésia, no Catar e até em Austin. Portanto, grande corrida do Bagnaia, mas a minha estrela do dia é o Fábio Quartararo. O Fábio Quartararo disse que essa foi talvez sua melhor corrida na carreira, e eu acho que sim, praticamente ele merecia a vitória também, porque a gente sabe das complicações que a Yamaha tem em locais de muita velocidade final, e o Quartararo meio que driblou isso e brigou junto com as Ducatis a corrida inteira. Tava ele lá no meio de um monte de Ducati, no meio da Aprilia do Espargaró, e se manteve ali durante toda a prova. Conseguia andar muito bem no miolo da pista, que é uma coisa que a gente tem que falar. O Mugello tem várias mudanças de direção, o Mugello tem várias curvas grandes, ou seja, a Yamaha anda bem nesse tipo de local, mas obviamente na reta a Yamaha perde muito, né? Perde aí de 10 a 15 km para as Ducatis, até mais de vez em quando. E o Quartararo mesmo assim conseguiu passar motos como as duas da VR46, o Bezzecchi e o Luca Marini, que fizeram uma grande prova. No fim, se o Pecco não responde ali pouco antes do fim da prova, o Quartararo poderia até tentar atacar ele, já que na bandeirada ele chegou a só 6 décimos. A Yamaha até tentou trazer um quadro novo para essa prova, com novas aletas aerodinâmicas, tirando um pouquinho de arrasto da moto, mas o Quartararo decidiu não usar. Segundo a Yamaha, era melhor em linha reta, poderia fazer o Quartararo ganhar aí 2 km por hora, 1 km por hora, mas enfim, já faria diferença, mas o Quartararo preferiu usar a carenagem antiga para ter mais downforce nas curvas, e no fim das contas era realmente onde ele estava ganhando tempo. No fim ele ainda pegou ali a bandeira do Jason do Pasquier, ainda, enfim, dedicou o resultado ao piloto suíço, que infelizmente acabou morrendo na Moto3 no ano passado em Mugello, mas uma grande corrida do Quartararo e, por enquanto, quem diria, é a aposta mais sólida para o título, mesmo com os problemas de equipamento. E o Alex Espargaró levou mais uma vez a Aprilia
pro pódio, são 5 pódios esse ano, são 4 pódios seguidos, todos na terceira posição, esses últimos pódios seguidos, e é incrível realmente o que o Aleix e a Aprilia estão fazendo. Como ele mesmo disse depois da vitória da Argentina, é uma lição de resiliência. Ele tá só a 8 pontos do Quartararo, é o vice-líder do campeonato. A Aprilia segue liderando o campeonato de equipes, e ele tem 114 pontos na temporada. A título de curiosidade, a melhor temporada do Alex Espargaró não é só na MotoGP não, a melhor temporada dele no Mundial foi em 2014 na MotoGP, na qual ele fez no fim da temporada 126 pontos. Ou seja, ele está a 8 pontos da melhor temporada dele, e a gente está apenas na 8ª corrida do ano. Que temporada do Alex Espargaró, merece muito tudo que vem acontecendo. Mas a gente também tem que falar do sábado, temos que falar da pole do Fábio Di Giannantonio, que conseguiu aí a primeira pole position para Gresini em 10 anos, desde o Álvaro Bautista no Grande Prêmio da Grã-Bretanha de 2012. Primeira fila italiana, completamente italiana. A gente viu o Marco Bezzecchi também, o Luca Marini, primeira fila completamente italiana na MotoGP desde Áustria 2016, e primeira vez desde Qatar 2008, que 2 estreantes largam nas 2 primeiras posições, exatamente o Didia e o Marco Bezzecchi. E o Didia veio do Q1 também, na classificação de condições mistas, usou tudo que ele aprendeu no Q1 exatamente para chegar no Q2 e dar aquela volta maravilhosa, ficando aí com a primeira posição. Di Giannantonio tinha um 13º como o melhor resultado dele na temporada, conseguiu ficar em 11º lugar, não tinha ritmo nessa corrida, ainda precisa melhorar muito de Giannantonio, mas mostrou que tem talento, mostrou que tem qualidade. Não é qualquer um que faz uma pole position em condições mistas na MotoGP, e muito menos em Mugello. Chama atenção também para a corrida do Bezzecchi, a corrida do Marini. O Bezzecchi liderou as primeiras 8 voltas e realmente vai mostrando que chegou na MotoGP para ser um grande piloto. O Marco Bezzecchi, o Luca Marini ainda precisa se encontrar um pouco, eu acho, com a moto 2022 da Ducati, mas o Bezzecchi, com a moto já desenvolvida, a moto 2021, tá andando fino, tá fazendo bons resultados. E essa corrida em Mugello, quem poderia esperar o que fez o Marco Bezzecchi, mostrou realmente que pode ser um craque aí da MotoGP nos próximos anos. Poderia até ter ido pro pódio, né? Perdeu no finzinho da prova a posição pro Alex Espargaró e pro Johan Zarco, que chegou na 4ª posição, mas de qualquer maneira grande corrida. Mas se o Di Giannantonio conseguiu a pole position, a pessoa que passou, o piloto que passou com ele do Q1 pro Q2 foi ninguém mais, ninguém menos que o Mark Marques, pegando o vácuo do Jack Miller, e depois no Q2 ele acabou tendo aquele acidente gigante, com a moto acabou pegando fogo, e depois ele mais uma vez foi a manchete quando disse que está desistindo da temporada praticamente para fazer uma 4ª operação no braço, no osso do húmero e no ombro aqui, né? Que ele machucou no Grande Prêmio da Espanha de 2020, você se lembra? Quando a moto, o pneu dianteiro pegou no braço dele. O Marques fez uma coletiva logo após a classificação, e nessa coletiva o Marques, impressionante, quase chorou umas 5 vezes. O Marques é um cara que realmente esconde esse tipo de emoção, não conseguiu se conter, porque é de fato talvez a última cartada do Mark Marques para tentar voltar a ser aquele piloto que ele era, aquele piloto dominador, o piloto que disputa título. Ele teve, durante a sexta-feira, um ok, segundo ele mesmo disse, durante os 2 treinos livres, de um médico nos Estados Unidos, dizendo que o osso dele tinha calcificado de maneira correta e que ele poderia fazer uma nova operação para montar o osso dele direitinho no ombro. Segundo ele, o osso do lado direito estava rotacionando demais e não tinha força suficiente na pilotagem, o que fazia ele forçar demais o ombro e o braço esquerdo. Assim ele não conseguia pilotar no melhor dele, estava sentindo muita dor. Te lembra no Grande Prêmio da França, última corrida, quando ele teve aquele treino de largada, o guidão dele acabou vibrando, ele foi logo no ombro, logo no braço, porque realmente doeu. Ele estava correndo, estava convivendo com esse tipo de dor, e de fato o Mark Marques, desde que voltou, conseguiu vencer corridas, é claro, mas ele venceu 2 provas, duas em pistas que ele sempre vai bem, que é Austin e Alemanha, e outra depois que as Ducati escolheram pneus errados e caíram na frente dele em Misano. E além desses 3, ele conseguiu só mais um pódio, ou seja, são muitos poucos pódios para alguém que quer disputar um campeonato. Enfim, esse ano ele começou ainda pior e vai pro tudo ou nada agora. Agora eles vão, pelo que eu entendi, quebrar o osso dele de novo para colocar ele no lugar, e essa operação, o tempo de restabelecimento dela é de 4 a 6 meses, ou seja, Mark Marques está fora da temporada e vamos ver o que acontece com ele. O fato é que é uma notícia bastante preocupante para ele, e é a última tentativa. Deu para ver que ele não estava muito com a cabeça na corrida de hoje, acabou chegando aí no top 10, mas fez uma corrida bastante apagada, assim como as duas Suzukis, que desde
desde que a marca anunciou sua retirada da MotoGP, não consegue pontuar. Mais uma vez os dois pilotos caíram. Isso ocorreu na França também, ocorre agora na Itália. Uma pena aí para Suzuki, uma pena. O Alex Rins, até o GP da Espanha, ele estava em segundo no campeonato e agora já está muito atrás do Rins, muito atrás também do Mir. Enfim, um fim melancólico da Suzuki na MotoGP. Falando de outras categorias, tivemos Moto2 e uma grande vitória do Pedro Acosta, ele que fez a pole position no Le Mans, acabou caindo e agora conseguiu vencer e destrona o Marc Marquez como o piloto mais jovem a vencer na classe intermediária. Ele com 18 anos e 4 dias tirou o Marc Marquez dessa posição. O Marquez tinha vencido na França lá em 2011 com 18 anos e 87 dias e agora o Pedro Acosta rouba esse recorde de precocidade do Marc Marquez. Uma corrida muito bem feita, ele estava andando muito na frente, o Aron Canet tentou ir atrás dele, acabou caindo e com isso fez o Joe Roberts herdar o segundo posto e no finalzinho um problema para o líder do campeonato, Celestino Vietti, que fez o Ayogura também herdar o terceiro lugar e agora os dois estão empatados em 108 pontos, com o Canet que acabou não pontuando, ficando na terceira posição com 89 e o Joe Roberts subindo para quarto. Enfim, uma corrida muito ruim para os líderes da Moto2, mas uma corrida histórica aí para o campeonato mundial. Já na Moto3 tivemos a vitória do Zhang Guevara na pista, mas infelizmente ele passou dos limites de pista na última volta. Acho uma regra um pouco severa, ele só tocou ali no verde. Se fosse grama ali, teria subido poeira, ele não teria perdido a prova. Mas enfim, são as regras são regras, apesar de eu não concordar com elas, mas enfim, a vitória acabou ficando para o Sérgio Garcia. O Guevara teve que aí dropar uma posição aí no resultado de prova, e o seu companheiro Garcia aí venceu sua terceira corrida do ano, a corrida que estava na mão do Dennis Ford. O Dennis Ford acabou caindo, depois falou que passou em cima de uma sobreviseira na saída ali da curva Savelli, mas enfim, uma prova um tanto quanto acidentada. E um dos acidentes da corrida foi do brasileiro Diogo Moreira, estava ali na sexta posição, brigando com o Ricardo Rossi, acabou tocando com o Rossi na última curva, foi sair, acabou perdendo a tração no pneu traseiro, tomou um high side e caiu feio, foi parar na brita e teve aí confirmada uma fratura no pulso esquerdo. Enfim, a gente não sabe se o Diogo vai conseguir correr na próxima semana, mas de fato, como ele não está disputando o campeonato, seria até prudente que ele não corresse, se recuperar inteiramente aí dessa contusão. O fato que essa contusão ocorreu, uma pena para ele, mas ele voltou a liderar, chegou a liderar mais uma vez. O problema é que ele acabou usando a tática errada, ele acabou liderando na penúltima volta em Mugello na Moto3, o que você não faz, né, porque todo mundo pega o seu vácuo e te passa na primeira curva da última volta e você meio que fica sem ter o que fazer, principalmente o Diogo, que aparentemente, eu não sei se tem uma coisa de setup ou se o motor da moto dele é um pouco mais fraco, por não ser uma equipe de fábrica, mas eu vejo que ele sempre é um dos pilotos que menos tem ação nas retas e deu mole aí de, enfim, liderar na penúltima volta, mas enfim, são erros aí da falta de experiência e enfim, errou também ali na última curva também da falta de experiência, uma pena, mas segue fazendo um bom trabalho nessa temporada. O Sérgio Garcia venceu, o Zhang Guevara em segundo, Tatsuki Suzuki, que tirou da pista o Dennis Ondill, ficou na terceira posição, tomou um long lap penalty e ainda voltou, foi o terceiro colocado. O campeonato tem o Garcia na frente com 137, depois o Zhang Guevara e o Jaume Maziá, que acabou saindo da pista e não pontuou na terceira posição. Já na Moto2, vitórias para o Dominic Egerter e para o Matteo Ferrari. O Egerter tinha feito a pole position, o Eric Granado chegou em quarto na corrida 1, acabou sendo promovido aí depois da desclassificação do Andrea Mantovani, que tinha tirado dele o pódio na última reta, e chegou na sétima posição da corrida 2. O Eric então fez um grande final de semana perto do Egerter, que foi primeiro e segundo, e agora 123 pontos do Egerter e 95 do Granado. Matteo Ferrari agora um pouquinho mais próximo do Eric, com 93 pontos. Muito bem, esse foi o podcast do Grande Prêmio da Itália. Muito obrigado se você chegou até aqui. Se você gostou, considere um like, considere se inscrever no canal, e a gente se vê na próxima. Valeu!